Olá, seja bem-vindo aqui então a mais uma resolução do exercício de SQL. Hoje estamos na 26ª resolução aqui, o exercício 596 do site LeetCode, tá bom? Vamos seguir aqui então para a resolução, deixa eu só minimizar aqui, e vamos primeiro compreender esse problema, para daí sim a gente começar a trabalhar no prompt e pensar na solução desse problema, tá bom? A gente tem aqui classes com mais de 5 estudantes, a gente tem aqui a tabela cursos. Deixa eu só puxar aqui, a gente tem a tabela cursos já. E ela tem o quê? Ela tem os estudantes e as classes que eles cursam, né? Então, analisando assim, a gente realmente parece ser um problema simples, né? Só tem duas colunas e ele fala que o estudante e a classe é a primeira key. Então, a combinação disso daí é a primeira key. Ele pede pra gente o quê? Escrever uma solução para encontrar, né, todas as classes que têm, no mínimo, 5 estudantes, tá bom? Então, a gente vê aqui que matemática, por exemplo, tem o estudante A, tem o estudante C, tem o estudante E, tem o estudante... E é o que ele está buscando aqui. Ele está buscando o quê? Classes que têm mais de 5 estudantes matriculados nela ali, tá bom? Então, um problema que, se a gente pensar assim por alto, né? A gente fala, se a gente agrupar por classes, né? A gente conta a quantidade de estudantes e aí a gente pode fazer um having ali. De cara que a gente poderia pensar dessa maneira, tá bom? Só pensando. Mas aqui a gente está tentando elaborar o quê? Como que a gente usa o ChatGPT para ajudar a gente isso no dia a dia. Do problema mais simples ao problema mais complexo. Se a gente souber usar ele no problema simples, saber usar no problema complexo também. Então aqui, o mais importante é a estruturação do pensamento. Mas é o que eu sempre falo, né? E aí eu faço questão de trazer aqui, que é isso daqui, né? Então, a gente nunca vai usar o chat GPT o quê? Inserindo dados do nosso problema, tá bom? Porque a gente vai inserir o quê? De maneira genérica. Qual que é o nome da coluna que a gente está trabalhando? É de maneira que ele consiga entender mais ou menos do que se trata aquele tema que a gente está tratando. Mas jamais inserir o nome de um estudante, o CPF, e falar esse tipo de coisa, né? Eu entendo que quem está assistindo aqui, está buscando trabalhar com análise de dados, já compreende a importância de não inserir dados aqui, né? E aí a gente também atenta sempre o quê? Ela é uma ferramenta de auxílio e que ajuda demais. A gente está vendo isso daí ao longo do tempo. É, a gente, obviamente, a gente precisa ter um conhecimento prévio, né? Que nem eu falei aqui, assim que eu comecei a pensar no problema, eu já pensei em algumas soluções. Então a gente vai ver o que esse chat GPT ele vai levar para isso, ou se ele vai pensar de uma maneira diferente, né? E em cima disso a gente vai estar o quê? Sempre buscando aprender e corrigir se necessário, tá bom? Às vezes a gente pensou numa solução que não é tão boa, às vezes o GPT ele pode ter pensado numa solução muito complexa para um problema simples, né? Ou o contrário. Então a gente vai sempre trabalhar em cima disso daí. Vamos só maximizar. Então a gente vai trabalhar no nosso prompt. Esse prompt aqui é um prompt pronto, que eu trago ele todas as vezes, então eu não vou ficar lendo ele todas as vezes. Ele está aí nos comentários fixado também, tá bom? Então a gente tem apenas uma tabela que se chama Courses, né? E ela tem aqui duas colunas que se chama Students, Class. As duas são baixar, baixar, baixar. E as duas são primary key dessa tabela, né? E é exatamente isso que a gente vai escrever aqui, né? Que Student e Class, the combination is the primary key. Tá bom? E aí cada linha, nome de estudante, beleza. Isso daí a gente não precisa nem trazer para cá, não. Aí aqui, vamos lá, ó. Write a solution to find all the classes that have at least 5 students. Beleza. Então, isso daí que a gente vai levar lá para o nosso chat GPT. Vamos abrir aqui. Como sempre, gosto de lembrar, né? Esse daqui é uma API construída em Python que eu fiz, tá bom? Usando Streamlit. Tem a maneira que vocês podem construir isso daí no canal também. Então, se vocês se interessarem, ou se não, só abrir o chat GPT lá, tá bom? Eu vou utilizar o modelo 4 aqui, que é o modelo mais moderno que a gente tem hoje. E aí ele trouxe pra gente aqui, ó, uma solução que, né, basicamente na cabeça que a gente já tinha pensado algo parecido, acredito que vocês também, né? Mas, como eu falei, a intenção aqui é a gente buscar usar o ChatGPT da melhor forma possível, seja em qualquer tipo de problema, né? Então, vamos aplicar aqui, né? Select Class. Então é exatamente isso, né? Ele só quer o nome das classes, do curso já. Agrupamos por class e a gente... Vamos ver aqui se vai funcionar. Acredito que sim, né? Não tem muito para onde fugir isso daqui. Vamos submeter.
E aí a gente vê que a solução foi isso daqui. Então, isso daqui a gente não vou nem pensar muito além disso daqui, tá bom? O mais importante que fica aqui da aula, sem dúvida, é como que a gente utiliza o GPT. E eu estou trazendo dos casos mais complexos aos casos mais simples. Vamos fazendo nessa sequência que a gente vai vendo em cada caso como que a gente pode usar isso daí, tá bom? Sempre peço para vocês, se puderem curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal aí, tá bom? E deixem sugestões de outros vídeos que vocês achem interessantes, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, a sua atenção e até a próxima.